Olá, boa tarde. O sucesso dos negócios está intrinsecamente ligado a uma boa comunicação, seja ela interna ou com o consumidor. Mas para que a mensagem certa chegue até o público escolhido, que elementos não podem faltar nesse processo? É para falar sobre isso que recebo hoje aqui no Papo com Ela a jornalista Tânia Halber. Tânia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, para que a gente pudesse falar mais sobre comunicação. A gente sabe que a comunicação tem um peso muito considerável no mundo dos negócios, nas nossas relações. Queria que você dissesse um pouquinho para a gente como é que está nesse momento, com o advento das redes sociais, em que todo mundo precisa mostrar aquilo que faz, construir a sua marca, o desafio da comunicação. Vamos falar de comunicação, né? A gente ama falar de comunicação. E também vejo a relevância, né? Toda vez que a gente fala, trabalho em comunicação, nossa, as pessoas, nossa, como se isso fosse uma grande vantagem hoje, né? De você ter uma comunicação, uma habilidade no comunicar, na comunicação. Não é por menos, né, Michele? Os dados aí mostram, né? Com as redes sociais, todo o digital. Então, assim, a média do tempo que o brasileiro passa conectado é de 9 horas por dia. Ou seja, é muito tempo. E eu vejo que isso acaba causando, principalmente as pessoas que empreendem, né, que estão no mercado, nos negócios, uma cobrança de estar presente no digital, ou seja, comunicar neste ambiente digital. Porém, nem todos têm a mesma habilidade. E aí eu acabo ficando ali vendo, né, as pessoas comunicando, divulgando, e muitas vezes eu não consigo fazer daquela forma. Então, à medida que a comunicação hoje, ela tem um peso muito grande, sim, é uma habilidade que eu vejo hoje para as pessoas de grande peso, que faz grande diferença, porém, para muitas pessoas pode se tornar algo assim, está causando uma certa exaustão, né? Daquela cobrança, eu preciso estar, eu preciso comunicar, eu preciso fazer, porém não consigo. Então eu vejo vamos dizer, esses dois pontos, esse contraponto da relevância, da importância, mas também por outro lado que pode causar nas pessoas algo não tão positivo. Quando você diz dessa dificuldade que se apresenta, porque nem todos têm a mesma habilidade ou a mesma facilidade de se colocar, de se posicionar, quando você diz assim, é preciso encontrar a forma com a qual eu me sinta mais confortável, exato, encontrar o meu jeito de falar, por onde isso passa, Tânia? O que eu experimento para encontrar esse meu jeito? Eu falo por experiência, sabe, Michele? Eu sou jornalista, né, de formação, então já trabalhava em TV, site, jornal. Quando eu vim pro digital, eu tive uma grande frustração, porque eu tentei fazer fórmulas, métodos que eu via que tinham pessoas fazendo e que estavam fazendo sucesso. Quando eu fui fazer daquela forma, eu não consegui, eu não dei conta, porque não era o meu jeito, não era natural para Tânia, não deu certo. Então eu tive que dar uma pausa e aprender do meu jeito, ou entender como que é a comunicação da Tânia, e aí trazer o meu jeito de comunicar, e aí associando, lógico, ferramentas, estratégias, técnicas que estão presentes, que funcionam, que a gente conhece. Porém, quando eu falo isso, né, sempre eu falo para as pessoas que me procuram, vamos encontrar o seu jeito de comunicar. Quais são as suas habilidades? Quais são as dificuldades? Vamos olhar para tudo isso, compreender como você funciona, como é a sua comunicação, tentar aproveitar as habilidades e trabalhar as dificuldades. A partir daí, você compreende como é que a minha comunicação funciona melhor. O que eu posso explorar mais? Ou qual é a minha fragilidade, dificuldade que eu preciso, né, trazer algo ali para melhorar? E isso passa por, né, desde a questão da inteligência emocional das emoções. É muito comum, por exemplo, eu falo assim, eu vou gravar um vídeo e eu travo, eu fico nervosa, eu suo. Porque qual é a emoção que vem ali quando você para em frente a uma câmera para gravar? Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender. Nós somos únicos, cada um tem o seu jeito. Então não basta, Michele, eu ver um vídeo onde tem as técnicas, eu vim aqui falar para você, grava, faz isso, se comunica dessa forma, vai lá. Se você tem a sua dificuldade que não é a mesma que a minha. Então a gente precisa olhar para essa pessoa, entender um pouquinho mais sobre como, né, a história dela, o que ela traz de bagagem, às vezes alguma questão lá que ela passou e que ela tem ali que, quando ela está exposta, quando ela está visível,
dá aquele gatilho de alguma situação que ela passou difícil lá na história dela, em algum momento da vida, e vem aquela emoção e ela trava. Porque tá na rede social, se expor é tá vulnerável, né? Exato. Ontem, ainda assistindo uma aula, tinha o que é ser vulnerável? Qual que é o conceito de vulnerabilidade? Falando exatamente por isso, né? Vulnerabilidade quando a gente se expõe. Uhum. E aí você se expõe para quê? Se expõe para o erro, se expõe para as suas fragilidades, dificuldades, mas se expõe também para as suas habilidades. E aí é que eu sempre defendo. A gente precisa entender. Porque da mesma forma que muitas vezes você não vai fazer daquele jeito que eu vejo alguém fazendo, alguém que tá lá, né, super bem sucedido, fazendo sucesso, eu vejo que a pessoa a pessoa está lá fazendo daquele jeito, eu quero fazer igual, para também chegar lá, porém eu não consigo. Porque eu preciso olhar para as minhas questões. Mas as minhas habilidades, se eu aproveitar bem, olhar o que eu tenho para comunicar, da forma que eu consigo comunicar, o resultado pode vir de uma forma diferente. E eu conseguir chegar e acessar quem está do outro lado, passar a minha mensagem, eu falo sempre, conectar com o outro. E aí a comunicação acontece. A comunicação acontece nesse encontro. Né? Quando eu, Tânia, venho aqui e falo, você compreende ou tem a sua compreensão e a gente vai ali nessa troca de mensagens, né? Então a comunicação vai acontecendo. Se eu não consigo fazer isso, expor para o outro, se eu não consigo do meu jeito, o outro também vai ter dificuldade em compreender. E aí a comunicação trava, não acontece. Isso vale para o digital, vale para o presencial, para qualquer ambiente. Eu acredito que a comunicação ela ficou ainda mais em evidência depois do processo de pandemia da Covid-19, né? Que nos empurrou para essa coisa do digital de uma forma muito mais forte. E também percebo, Tânia, me corrija se eu estiver equivocada, mas além da gente precisar encontrar a nossa forma, acho que o que dificulta encontrar também a nossa forma é a vastidão, a imensidão de conteúdo que existe. E às vezes a gente consome tanto na tentativa de se preparar, que a gente se perde no caminho. Eu vejo assim, a pandemia, né, esse isolamento que a gente teve que lidar, nos fez também, por outro lado, descobrir formas de fazer as coisas. Né? Na comunicação, o digital veio com tudo, a gente foi descobrindo novas ferramentas, novas possibilidades, desenvolvendo isso, e aí veio aquela grande cobrança que eu falo, né, de estar no digital, que se tornou quase que obrigatório hoje, principalmente no mundo dos negócios. Né? Então, se o seu negócio não está no digital, já está falando, não existe, né? Mas também, por outro lado, isso que você fala, Mi, hoje o digital ele é um espaço onde todos podemos ir lá e falar, e divulgar. Né? É compartilhar o que nós sabemos, o que nós quisermos. Tem esse espaço, nós temos esse espaço hoje. Então ele é plural. E aí, então eu encontro tudo aqui. Tudo. E então vem aquela questão, o que é que eu estou consumindo? Onde eu estou gastando o meu tempo aqui? E aí, sem julgamento, né, Michele? Às vezes eu gosto de ter aqui para consumir um assunto que não, né, de entretenimento, né, para lazer, diversão, seja qual for, não é problema. Mas é preciso também tomar um pouco de cautela pela exaustão de estarmos muito tempo conectados. O tempo todo estarmos consumindo informação. E à medida que nós estamos o tempo todo consumindo informação, às vezes pode faltar um tempinho ali para a gente consumir o que às vezes nós necessitamos e o que às vezes é essencial para a gente chegar a desenvolver o que a gente quer desenvolver, aprender o que a gente quer aprender, executar o que a gente quer executar. Então, quando eu fiz o mestrado, que eu fiz a pesquisa em relação ao YouTube, a gente estudava as bolhas, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não ficar muito em pequenas bolhas. Eu entro naquela bolha, que é o que o algoritmo faz, de acordo com o que eu consumo, ele me manda só daquele tipo de conteúdo e eu vou ficando naquela bolha. Então, começar a selecionar o que eu estou consumindo. Se mesmo que o Instagram e o YouTube me mandar um conteúdo só de determinada área, vou lá e pesquiso sobre outra área, para que também eu tenha acesso àquele outro tipo de informação. Então, acho que isso é importante, é um sinalzinho de alerta pra gente, às vezes eu estou sentindo muito cansada, às vezes eu estou me sentindo um pouco exausto, dá uma avaliada e pensada aí, como que tá a relação sua aí com esses meios, né? Porque a gente consome muito e o que a gente consome depois a gente também vai colocando para fora. Ou seja, o processo de comunicação também está muito atrelado à forma que a gente se nutre. Como eu estou me nutrindo, o que é que eu estou alimentando, não só fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente, meu ser.
E Tânia, uma coisa que muito se fala é que essa comunicação no digital, ela exige uma constância. Né? Então você tem que estar com uma produção de conteúdo de determinada maneira para que essa presença se torne relevante naquele meio. Encontrar a sua forma de se comunicar também facilita esse processo de constância? Como que você avalia isso? Sim, Michele. É muito comum nós olharmos grandes players no digital hoje, que estão fazendo sucesso, e dizer, nossa, né, estão lá fazendo e tal, estão faturando, ganhando muito dinheiro, né, muito tal. Mas não olhamos o processo para isso acontecer. E aí eu tenho oportunidade por estar em grupos nacionais, né, próximo de grandes players, acompanhando o processo e entendendo exatamente isso. O digital, quando você vai para trabalhar no digital, ele funciona como no presencial. Então, a constância, estar ali o tempo todo, abrindo a sua loja, né, que é estar ali falando sobre o seu negócio, o seu conteúdo e tudo mais. Então, nós podemos, voltando lá, como nós falamos anteriormente, tomar cuidado com as fórmulas vendidas que funcionam para todo mundo. Não funcionam para todo mundo. Então, existem sim estratégias, que a constância entra nessa estratégia de estar o tempo todo ali, aí vem o que postar, como postar e tal. Porém, se eu, Tânia, além de precisar ter constância, ir lá, e eu pegar uma fórmula pronta que não é o meu jeito, talvez eu tenha dificuldades de estar ali e fazendo acontecer. Quando eu, Tânia, adoto, né, uma comunicação, que é a minha comunicação, que é o meu jeito de falar, meu jeito da minha imagem, estar ok pra mim, né, fazendo o que eu gosto, falando sobre o que eu domino, sobre o que eu sei, automaticamente flui mais. Então, assim, não é algo que eu tenho que trazer mais, eu vou trazendo aos poucos, agregando, mas eu utilizo o que eu já tenho, fica mais leve, flui mais, lógico, mais leve flui mais pesado eu travo. Então flui mais e eu consigo ter mais constância, executar mais, entregar mais, fazer mais. Então, mas sempre que eu falo, pesou, tá difícil, tá travando, tá, vamos observar que tem algo aí que não tá certo, não tá no seu processo. Então vamos ver, pode ser o que é essencial, mas quem sabe a gente deixa para trazer em algum momento ali, agregando, e nesse momento vamos trabalhar com o que você tem para fazer a coisa acontecer, e aí você vai dando os passos, um passo de cada vez, melhorando, agregando e construindo. Agora, sem constância no digital, Michele, você pode até fazer sucesso momentâneo, ter um pico ali, algo, porém, ele pode acabar rapidamente e o seu sucesso, ir para, né, aí, assim, sumir, vai ser. Constância é um ingrediente essencial para esse meio digital aí, para a gente chegar, às vezes, onde a gente quer chegar, alcançar nossos objetivos, os resultados que a gente deseja. Você falou pra gente do processo de comunicação ser essa troca, né? Existir essa conexão para que eu possa trocar com quem está do outro lado e estabelecer essa relação. É por isso que se diz, Tânia, que a autenticidade, ela também é importante nesse processo de construção dessa comunicação com aquela pessoa ou com aquele nicho que eu quero atingir? Se eu fosse utilizar uma palavra para definir como eu compreendo a comunicação, uma comunicação que funciona, é a conexão. Né? É a conexão. Quando há conexão do que eu tô falando com o que você se tocou, o que eu tô falando, há uma conexão. E a comunicação, a partir daí, ela flui. E para essa conexão acontecer, a autenticidade é um ingrediente, talvez, número 1. A autenticidade vem o quê? Justamente nisso. Ser autêntico, ser você. Não criar um personagem para aquilo. Não criar um personagem. Né? E aí eu vou fazer agora uma pontuação aqui. Eu sou muito observadora do mundo da rede social, do digital. Isso por conta até do processo de pesquisa que eu fiz isso, então é algo que eu agreguei. Eu observo. Você pode perceber, um grande player, ele adota um tipo de conteúdo, uma estratégia, os outros também vão fazer. Há uma cópia ali de repetição, de fazer coisas que dão certo. Então, eu encontrar esse meio termo, onde eu consigo ser autêntica, do meu jeito, e eu vou agregando coisas que dão certo no digital. Porém, esse agregar não pode ir contra a minha autenticidade. Porque dificilmente eu vou conseguir conectar com o outro não sendo verdadeira. Posso até conectar, mas
pode ter um tempo de vida útil aí não tão longo. Então, aquele velho ditado das bases fortes, sabe, construir as bases fortes, as âncoras, para você ter uma estrutura depois que vai ser duradoura. Vale isso para isso também, vale para o digital também. Então, nessa construção de base forte, a autenticidade, de você respeitar o seu processo, o seu jeito de ser, a sua essência, e aí construindo, né, toda essa sua jornada aí, seja no presencial ou no digital também, para você ter essa carreira, né, aí no digital com êxito e com vida longa. Mais importante. O mais importante. Nosso tempo está chegando ao fim, Tânia. Queria te fazer uma última pergunta para a gente fechar nosso bate-papo. Quem está nos assistindo, que está com essa dificuldade, que começou e não conseguiu engrenar, né, que ainda esbarra aqui numa limitação ou outra, qual é a recomendação número 1 que a Tânia daria para essas pessoas? Eu sempre falo, primeira coisa, se conheça. O autoconhecimento, que tanto se fala, número 1. Eu preciso parar e compreender, né, quem eu sou, como eu funciono, onde eu quero chegar, enfim, eu preciso ter clareza nisso tudo. Né? E aí eu sempre falo 2 coisas que fizeram muita diferença na minha jornada, além do autoconhecimento, de compreender isso, né, como eu funciono, quais minhas habilidades, quais minhas dificuldades, de ter clareza nesse processo. São 2 pontos, que é a ambiência, estar perto de pessoas que vão te auxiliar nesse processo, sabe, Michele? Pessoas que podem contribuir com o seu processo, aquela rede de apoio que a gente ouve falar, mentores, mas assim, pessoas que você sabe que vão te agregar, e até às vezes em consumir o conteúdo lá numa rede social, consumir o conteúdo que vai agregar, que vai contribuir com isso, com as minhas dificuldades, com o que eu quero onde eu quero chegar, com os objetivos que eu quero alcançar. Então, autoconhecimento, ambiência e um terceiro que é persistência. Não deu certo uma vez. Se a gente for olhar exemplos de empreendedores, de grandes players, eles estão há muito tempo lutando para chegar lá. Testaram muito, erraram bastante e estão seguindo. E deu certo em algum momento da jornada. Então a persistência de continuar, de explorar, de fazer de um outro jeito, de ter coragem, né, para dar esses passos, é outro ingrediente que eu considero assim essencial. Então se eu pudesse deixar essa mensagem seria essa. Primeiro, se conheça, se entenda, defina bem certinho onde você quer chegar, o que você, né, as suas habilidades, compreenda isso, né, e busque essa ambiência que vai contribuir e persista. Mesmo que em algum momento seja difícil, é possível. Todo o processo das pessoas que eu vejo que estão aí no digital, com algum projeto, seja no presencial, no físico ou não, existem esses momentos de errar, de fracassar, de não dar certo, de não conseguir o resultado que almeja, e vai de novo, e vai, e testa, e faz, e dá certo. Uma hora acontece. Né? Acontece. E é muito bom quando acontece. Muito obrigada, Tânia. Eu que agradeço, Michele, e a todos que acompanharam esse programa. Você sabia que hoje, 18 de outubro, é o Dia Mundial da Menopausa? A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para debater a saúde feminina e incentivar o acompanhamento médico e a busca por qualidade de vida. Dados da OMS estimam que até 2030, 1,2 milhão de mulheres terão 50 anos ou mais. E para entender mais desse momento é que converso aqui no Papo com ela com a especialista em ginecologia natural, Maura Barros. Maura, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse explorar um pouco mais dessa fase da vida das mulheres, que é a menopausa, né? Aproveitando esse dia 18 de outubro, que pela OMS foi considerado o Dia Mundial da Menopausa. Você que trabalha com a ginecologia natural, o que isso representa, a chegada da menopausa na vida das mulheres? É um processo que já é bem compreendido ou ainda existe aí um tabu que envolva esse processo que é natural, né, do ciclo feminino? Esse é um tema muito, muito bacana da gente conversar, porque é um tema, é uma fase, vamos dizer assim, que todas as mulheres vão passar.
Todas nós vamos chegar nela. A gente se encontra por 3 fases, né, interessantes na nossa vida, que seria o portal para a menarca, depois para o período fértil da mulher, são caminhos naturais, e depois o climatério, que são aqueles anos que a gente fica ali parando de menstruar, quer dizer, parando de ovular para chegar na menopausa. E eu sinto que esse lugar é um lugar ainda desconhecido para a mulher, principalmente aquela que está passando por isso. Talvez um novo olhar ou reconhecer esse fato com tanta potência como ele deveria, é um ótimo lugar para começarmos, porque é uma fase de muita maestria, é uma fase de muita sabedoria, é uma fase onde a gente acolhe todas aquelas que nós fomos, desde quando começamos a menstruar até agora, nessa fase que nós estamos fazendo essa transição, deixando de ovular, sangrando um mês sim, um mês não, porque há uma transição para que chegue na menopausa. Ela não acontece, ela não interrompe de uma hora para outra, mas há todo também um observar da mulher, porque muitas vezes a mulher ela não observa. Quando ela fala, meu Deus, eu já parei de menstruar, eu não menstruei 2, 3 meses, mas se ela começar a observar, ela nota que ela vai ter menstruações, né, ovulações espaçadas. E ela vai entender que aquela menopausa está chegando, e por que não me preparar para ela? Né? E ela é um momento especial na vida da mulher, ela traz muita coisa especial, ela traz muita, a intuição fica muito mais aguçada, a sabedoria é muito mais inata numa mulher que está fazendo essa transição. Claro que a gente sabe que existe a parte hormonal, que em contrapartida vai fazer, né, vai ter seu déficit, vai cair, mas também a gente tem recursos para buscar, para que a mulher tenha qualidade de vida. Então dá para fazer uma coisa saudável e uma coisa muito, muito assim, muito amorosa, de muito acolhimento com nós mesmas nesse período. Maura, quando a gente fala das mulheres não estarem preparadas ou de haver ainda certo tabu quando se pensa na menopausa, na chegada dela, a gente pode pensar que essa resistência ao envelhecimento, que é tão presente na nossa sociedade, impacta também nessa questão? Com certeza. Nós somos mulheres que viemos de um movimento sociocultural, de uma ambiência de muito forte produção. Então, uma mulher ela precisa estar em movimento, ela precisa estar produzindo o tempo todo para que ela possa ser vista, para que a gente também se valide, entende? Porque o movimento, a alta produção, a produção em alta escala, me diz que está tudo bem. Me diz que esse movimento é correto para que eu sobreviva. Só que em contrapartida, como eu trabalho muito com as fases da mulher, eu mostro para essa mulher que existem fases que a gente vai ser e fases que a gente vai fazer. Quando essa mulher vai chegando na menopausa, com mais ou menos uns 45, né, falando de uma idade normal, que aquele climatério vai acontecer e vai haver a menopausa, muitas coisas ali acabam se encerrando ciclos. A mulher já vai caminhando para uma aposentadoria, talvez ela não tenha uma outra função, os filhos vão saindo de casa, vai havendo um outro contexto que vai juntando com esse momento que o corpo deixa de ovular e deixa de menstruar e o estrogênio cai. Então há uma manifestação hormonal e existe ali uma causa emocional, no qual a mulher ela fica ali já se sentindo, não produzo nada, não sirvo mais para nada. E é a hora que as emoções começam a atrapalhar esse processo. Mas é por conta de algo que já vem muito forte na nossa sociedade, que é a hora também de desmistificarmos, né? De entendermos que as mulheres estão envelhecendo mais tarde. Você pode notar que as mulheres estão, neste momento, cuidando mais da saúde. Elas querem mais qualidade de vida, elas estão, né, cuidando da alimentação, elas estão fazendo exercícios. Para quê? Porque já levou um movimento diferente no qual nós estamos. Hoje, que a gente vive, nós já vivemos com essa introdução de vivermos melhor. Então, ao emocional, é necessário que esse emocional caminhe junto. Pelas minhas experiências de atendimento, eu sinto que ali vira um caos. Por quê?
porque é como se eu me deparasse realmente com a questão de ovular, então eu preciso parar também de fazer. E não é sobre isso. Nós podemos continuar, existe um caminho do meio e dá para continuar, mas abraçando o conhecimento que eu trago também como um conhecimento ancestral, onde as mulheres antigamente elas eram tratadas com muita maestria e não eram porque estavam envelhecendo, mas é porque elas faziam a transição de fases. Ela já tem um conhecimento, ela tem sabedoria para ela poder fazer o quê? Auxiliar outras mulheres que estão vindo depois. E é nesse sentido que eu acredito nessa reformulação. Você falou pra gente que 45 anos, mais ou menos, é o período normal para que os primeiros sinais da menopausa eles aconteçam. É possível que essas mulheres adentrem a menopausa de forma precoce também, Maura? Sim, sim. Já tem muitos estudos, né, com mulheres que batem na porta com essa deixar de ovular, né, que é um período, porque ela tem até 2 anos para aquela menstruação realmente não vir. E aí é comprovada que ela está na menopausa. Mas pode existir algum outro fator que ela não esteja menstruando, né, que ela não esteja ovulando e que ela não esteja menstruando. Então não quer dizer que ela está caminhando para a menopausa. Então o interessante mesmo é fazer um exame para poder ver o nível hormonal. Há mulheres que vão entrar na menopausa com 50 anos. Existe uma diferença, é um universo. Cada mulher ela tem o teu particular, ela é individual nesse processo. É muito também da questão de condição emocional, da ambiência. Aquelas mulheres que vieram antes também contribuem muito para esse processo, para eu entender o que realmente de fato está acontecendo comigo. Como eu digo que é individual, é muito interessante eu não entrar no bando. Eu vou cuidar de mim e olhar, porque a gente compra muitas informações externas e a gente acaba acreditando que aquilo é o meu, é o meu momento também, e às vezes não. Estar observando, prestando atenção no ciclo, se eu estou menstruando, porque aí quer dizer que eu estou ovulando, se há ali um déficit, né, de hormonal, ou fazendo um exame para dar uma olhada, se está havendo aquilo, para a gente juntas conseguir descobrir aquele lugar que eu posso continuar mesmo se eu não estiver. Mas o que eu faço com isso? Quando eu entendi que meus hormônios baixaram, o que eu faço com isso? Então é muito importante que eu me observe, que eu esteja presente no meu corpo e que não seja pega de surpresa. Porque há outras coisas que a gente possa fazer, se, por exemplo, ela está num lugar ainda com os hormônios em alta e não está ovulando. Então, quer dizer, não existe uma menopausa, não existe um climatério, não existe um desespero, há tempo para tudo. E o nosso corpo ele é muito inteligente, ele sabe fazer as transições. É confiar também no processo. Maura, você pontuou pra gente que uma das características é essa regularidade do ciclo que vai se modificando juntamente com a redução do estrogênio no nosso corpo, que é o principal hormônio que sofre uma queda nesse processo da menopausa. Quais são outros sintomas que se manifestam e que são comuns nesse período de menopausa? São as insônias, as mulheres reclamam muito de falta de qualidade de sono. Pegar no sono ou se pegam no sono, acordam muitas vezes. As sudorese noturnas, né, os fogachos, que acordam elas e também no dia a dia, de vez em quando há esse fogacho, que é um calorão que sobe muito forte, e ele é momentâneo e de repente passa. A irritabilidade, a ansiedade, a falta de lubrificação, a baixa libido. Então, várias coisas caminham juntos e acaba fazendo com que isso realmente seja uma fase desafiadora para a mulher. E é muito importante buscar ajuda. É muito importante ela buscar recursos para que ela mantenha-se com qualidade de vida. Na ginecologia natural, Maura, ou pelo menos de tudo isso que você acessa, né? Qual que é o seu posicionamento sobre a reposição hormonal?
Porque eu já ouvi pessoas que são favoráveis, eu já ouvi pessoas que são contrárias, né? O que a Maura, na condição de especialista em ginecologia natural, avalia, né? Como avalia esse processo de reposição? Eu oriento sempre a mulher do seguinte: como eu trabalho muito com a escolha da mulher, é ela quem decide o que é melhor para ela. Porque nós sabemos o que é melhor. Nós precisamos nos escutar mais. Porque geralmente a gente já sabe qual vai ser o benefício que eu vou ter a partir do momento que eu sinto que aquilo é melhor para mim. Porque quando vem algo externo, eu posso até chegar e falar, não faz sentido de fazer e aquilo não ser legal. Não serve para mim. Pode servir para você, mas não serve para mim. Então a primeira orientação que eu digo para a mulher é: observe você, sinta você, o que você decide. Eu trago a informação. Existem os bioidênticos, que são os hormônios, né, similares ao que o corpo produz, que ele tem tido no mercado uma boa aceitação e ele tem sido quadro de muitos estudos, principalmente para as médicas ginecologistas, algumas até aqui de Cuiabá, que têm trazido, né, isso como carro-chefe realmente para essa mulher que está passando por esse momento, por essa fase. A gente precisa entender o que é melhor para nós. O que nós precisamos para ter qualidade de vida. Há mulheres que querem fazer de forma natural. Temos recursos para fazermos de forma natural. Temos ervas, temos alimentação, temos exercício. E esse exercício, alimentação, suplementação serve para todas as mulheres que estão nessa fase de transição. Escolhendo o método natural e escolhendo a parte hormonal como os bioidênticos. Precisamos o quê? Estar com os exames em dia. Precisamos entender se o nosso corpo está preparado para receber esse hormônio externo. Tem mulheres que não podem receber esse hormônio externo por conta de outros fatores que tiveram ao longo, né, da tua vida. Um deles é o câncer de mama. Tem mulheres que não podem utilizar da parte hormonal para poder ficarem bem, para poder ter qualidade de vida. Eu sou a favor da mulher estar bem. Se ela chegar para mim e falar, Maura, me explique as duas partes, o que a gente tem de recurso, eu vou trazer para ela o recurso. Porque não é sobre provar o que é melhor, porque a verdade, ela é muito pessoal. Para mim pode estar funcionando de um jeito, mas para aquela mulher ela pode estar passando por um lugar muito desafiante na vida dela. E ela precisa de algo realmente externo para que ela possa continuar com qualidade de vida e vivendo melhor. Porque aquilo vai dar uma tristeza, aquilo ali pode acarretar uma depressão, ali pode trazer algumas outras condições hormonais, pode ter aumento de peso, baixa autoestima, tem inúmeros fatores que trazem essa mulher à condição na menopausa, né, no climatério, que as deixam ruins. Né, que as deixam más. Então, quem somos nós para neste momento falar não vá? Entende? Cada mulher ela entende quem ela é, ela sabe o que é melhor para ela. Mas o meu trabalho, ele contribui para quê? Para que eu esclareça, porque com a ginecologia natural eu trago informação. E eu mostro para aquela mulher o caminho que ela pode ir, desde que faça sentido para ela. Eu sou essa mulher, né, que eu entrei na menopausa de forma abrupta e que hoje eu precisei buscar um recurso externo. Hoje eu busco os bioidênticos, tive muito estudo antes de chegar até eles, né, por conta de uma condição que precisou no meu caso. E eles fizeram diferença para mim, estão fazendo diferença para mim. Mas eu não deixo também de usar o recurso da fitoterapia. Por quê? Porque eles estão, o hormônio bioidêntico, ele está cuidando da minha parte fisiológica. Ele está me trazendo propriedades que o meu corpo esteja precisando para que eu tenha energia, que é o estrogênio, que é a progesterona. Porém, o meu emocional, ele precisa ir junto. E é a hora que eu venho com a terapia, que eu venho com os florais, que eu venho com a fitoterapia. Não deixo de estar exercitando o corpo, não deixo de estar buscando um sono mais tranquilo. São todos uns fatores que englobam, não é uma coisa só. Porque nós somos integrais, né, Michele? Exatamente. Maura, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço.
Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no nosso canal no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do Papo com Ela. O período de férias está se aproximando e o planejamento é parte fundamental para reduzir os riscos de imprevistos durante uma viagem. Para te ajudar nesse processo, o Papo com Ela traz dicas do que é preciso observar para curtir o descanso sem complicações. Há 17 anos, Lani iniciou sua jornada no mercado de turismo. Em 2016, decidiu dar um passo além e fundar sua própria empresa com o objetivo de ajudar as pessoas a colecionar memórias incríveis pelo mundo. Eu trabalhei em 2007 para a Aerotour, na frente do aeroporto. Era uma agência da mãe de uma amiga dele. E lá eu fiquei anos, com o meu filho do lado. Ela deixava eu levar ele e assim eu trabalhava na frente do aeroporto, cuidando dele. E com isso eu fui trabalhando, ela fechou, aí trabalhei para a Shop Operadora de Viagens. A Shop Operadora de Viagens, o seu Paulo morreu, então fechou por causa do falecimento. Aí eu conheci o Gustavo da GMS Tour. E aí eu fiz uma cirurgia e fiquei trabalhando em casa. Eu falei, gente... E meus clientes falavam comigo, pelo celular, computador, notebook. Eu falei, cara, por que eu tô trabalhando para as pessoas? Se eu posso trabalhar para mim. Em 2016, encerrei com a GMS Tour e abri a minha própria agência de viagem, desde 2016. Com a proximidade do fim do ano e suas festividades, muitas pessoas aproveitam para viajar. Seja em família, com amigos ou sozinhas, o planejamento antecipado é a chave para uma viagem bem-sucedida, trazendo ainda mais benefícios. Preço, né? Ela consegue um preço mais em conta. E quando você viaja em cima da hora, você não consegue desconto e não consegue tarifas baratas. Então, quando você se programa, você consegue pagar aquilo que você pode pagar. Então, eu sempre falo para meus clientes, gente, olha os nossos stories, que a gente posta oferta todo dia. Se você quer comprar uma viagem barata, você fica olhando nossos stories. Viagens para ano que vem, já são todas programadas. E quando você se programa, você vai pagando, às vezes chega na sua viagem, você não já tem mais nenhum boleto para pagar, né? Então, assim, é bem mais fácil você se programar para conseguir preço bom. Agora, quando a pessoa ela não consegue, por exemplo, marcar suas férias com antecedência, aí chega um mês ou 2 meses antes das férias que ela conseguiu agendar, ela não vai conseguir pacote em conta. Ela vai, com certeza, pagar, assim, preços maiores, bem mais caros para poder viajar. Além disso, os preços das viagens se tornam ainda mais acessíveis, especialmente para grupos familiares, como no caso do Josimar. Isso permite que todos aproveitem juntos, tornando a experiência ainda mais especial. Lá em casa somos 4, um menino, uma menina, e já são todos adultos. Então, assim, pelo preço a gente procura se planejar melhor, buscar uma oferta mais barata que sirva pra gente conseguir sair e ficar tranquilo. Nesse caso específico, sim, a gente se planeja mais pelo preço, pagar as coisas mais em conta. Um dos principais desafios pela loja de viagens online é a desconfiança de muitos consumidores, que podem acreditar que se trata de um golpe. Essa preocupação pode dificultar a decisão de compra, mas a loja está comprometida em oferecer uma experiência segura e transparente. Como nós somos 100% online, tem essa dificuldade. A pessoa não nos conhece, nunca ouviu falar da gente. E fica, mas você não atende pessoalmente? Não, a gente não atende. Você tem maquininha de cartão? Não, a gente não tem. Tudo nosso através do sistema, a gente manda o link de pagamento. Então, a venda, ela é feita digital. Mas a gente tem a pré-venda e a gente tem a pós-venda. Todos os nossos clientes que voltam das suas viagens, nós entramos em contato com ele para saber como foi a viagem. A gente pede fotos dos nossos clientes, a gente posta as fotos no Instagram, não sei se vocês veem, a gente sempre... Nosso feed quase inteiro, ele é foto dos filhos dos clientes que voltam de viagem. O clima extremo pode trazer complicações para a saúde, por isso manter a imunidade em dia é essencial e a alimentação é uma importante aliada nesse fortalecimento do organismo. Com as chegadas dos dias mais quentes, a hidratação se torna essencial para manter o bom funcionamento do organismo. No calor, nosso corpo perde mais água através do suor, o que aumenta a necessidade de reposição.
No entanto, é importante lembrar que a água é o principal recurso para hidratação, além de alguns alimentos que podem ajudar a manter o corpo hidratado e saudável. Precisamos cuidar da nossa alimentação nesse período de baixa umidade, primeiro fazendo uma ótima hidratação, né? Então é importante que a gente beba água mesmo quando não tiver vontade. As pessoas possuem esse erro de achar que só quando eu tiver com sede é que eu preciso beber água. E não, nós temos uma meta diária de ingestão de líquido, né? Também dar preferência a frutas que são compostas na sua grande parte com líquido. Então, por exemplo, o abacaxi, a melancia, a própria água de coco, que não só hidrata, como também repõe os próprios eletrólitos que nós perdemos aí no decorrer do dia, durante os nossos trabalhos e esforços. Beber água constantemente, comer alimentos ricos em líquidos e manter uma alimentação balanceada são práticas que, além de hidratar, promovem a saúde de forma geral. Esses hábitos ajudam a evitar a desidratação, tornam os dias de calor mais confortáveis e nos mantém energizados ao longo do dia. É importante que nós tenhamos aí uma consciência de como está o nosso organismo. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em suplementar e quando a gente suplementa sem necessidade, nós também podemos fazer mal para o nosso organismo. Então, se a gente tiver um prato colorido, variado, né, alimentos com pouca gordura, alimentos, a gente descascar mais e desembalar menos, nós já estaremos garantindo aí uma alimentação que vai ajudar a proteger o nosso corpo. Durante o calor, o corpo tende a preferir alimentos mais leves e fáceis de preparar, que se tornam ainda mais atrativos. No entanto, ao escolher opções naturais, além de nos hidratarmos, garantimos o consumo de fibras, antioxidantes e nutrientes essenciais. Substituir alimentos processados por frutas e legumes ajuda a manter a energia e o equilíbrio do corpo. Nós podemos primeiro deixar as frutas à mostra na nossa casa, porque muitas vezes elas estão escondidinhas lá embaixo na geladeira e os alimentos processados estão bem na direção, né, dos nossos olhos. Então, naquele momento ali de fome, eu pego o que está mais próximo de mim. Então, primeira coisa, comprar frutas de qualidade, colocar ali à nossa vista. Muitas delas já podem estar descascadas na geladeira, que facilita o trabalho, né? Para quem não tem hábito, às vezes olha e fala, até eu descascar, deixa eu pegar isso aqui, né? Os sucos também são uma ótima opção, porém, nós não podemos exagerar na quantidade, principalmente quem está em processo de emagrecimento. Que nós temos o açúcar ali da fruta também, né? Outro ponto também é fazer água saborizada. Então a gente corta a fruta, coloca na água. Então fica a água com aquele gostinho da fruta também. O escritor Alan Barros lança segundo livro chamado Antes que a Sua Luz se Apague. Nessa obra, 4 dimensões da saúde mental são trabalhadas: corpo, mente, espírito e tecnologia. O aumento das pressões diárias e das incertezas tem levado muitas pessoas a enfrentarem problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e estresse, tornando a busca por ajuda profissional. Alan Barros é um exemplo dessa jornada. Diagnosticado com depressão na adolescência, hoje ele é escritor e lançou recentemente seu segundo livro, Antes que a Luz se Apague. Para eu contar para vocês sobre os meus livros, eu preciso contar de mim, da minha história e principalmente minha introdução na saúde mental, que começou com 15 anos de idade, quando meus pais estavam num processo de separação. E como uma última tentativa, né, do casal de se realimentar ali da relação, a gente foi fazer eu, meus irmãos, meus pais, fomos fazer uma terapia uma terapia familiar, uma terapia de casal. E é muito comum que a psicóloga ou o psicólogo nos atenda individualmente, certo? Nesses atendimentos, com 15 anos de idade, a psicóloga deu o meu primeiro sinal de alerta. Alan, eu acho que você pode ter depressão.
Era mais ou menos 25 anos atrás. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia de onde que vinha, eu não sabia para onde que ia. Eu não tinha o menor conhecimento disso. E nem a maior parte da sociedade. Assim como não tem hoje. Tanto é que o meu trabalho é justamente combater a psicofobia e trazer psicoeducação. Mal eu sabia que, na realidade, todo mundo tem uma certa disparidade aí nos comportamentos. Alan escreveu o livro para ajudar as pessoas a entenderem melhor o diagnóstico e se conectarem com as pessoas que sofrem. O que me motivou a escrever os livros, né? É a falta de espaço na sociedade para falar sobre saúde mental. Eu falo que o antídoto para que a gente avance na saúde mental são dois. O combate à psicofobia, que é o preconceito para todos aqueles que portam algum transtorno emocional, e a psicoeducação. Temos várias fobias e racismos e preconceitos. E nesse rol aí de, infelizmente, racismo e preconceitos, temos a psicofobia, que é, como eu já falei, preconceito para todos aqueles que portam algum transtorno emocional. Eu sofri muita psicofobia, que veio vestido de bullying, que veio vestido de incompreensão. Então eu falei para vocês que são dois os antídotos, né? Combate à psicofobia e psicoeducação. E é por isso que eu trabalho, é para levar a saúde mental mais próximo das pessoas, é para que a saúde mental passe a ser, eu brinco que eu quero que as pessoas falem sobre saúde mental nos almoços de domingo, de família, que falem nos grupos de WhatsApp, que falem nas discussões de amigos, que falem sobre saúde mental. É só falando sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre bipolaridade, sobre suicídio, sobre transtornos mentais e emocionais, é que a gente consegue chegar na cultura da saúde mental, que é meu grande objetivo. Alan acredita que, em um mundo marcado pela falta de amor, generosidade e elegância, suas palavras podem ser uma forma de resgatar esses valores essenciais. Sua missão é tocar os corações e ajudar aqueles que enfrentam desafios emocionais a encontrarem esperança, cura, trazendo de volta o que realmente importa na vida. Eu espero que o meu livro, antes que a sua luz se apague, salve as pessoas, assim como eu fui salvo também. Então eu coloco no livro todas as ferramentas que eu utilizei e utilizo até hoje. Como eu falei, meu diagnóstico é transtorno bipolar, depressão bipolar, até hoje. Então, quando eu escrevi o livro, nos momentos de maior reclusão, de maior contato comigo mesmo, porque para escrever um livro autoral, ainda mais falando de dor e transformação e amor, você precisa se conectar muito com quem você é por dentro, com tudo que você tem aqui dentro. Então todos os meus momentos foi no intuito de salvar. É por isso que eu sou um instrumento de Deus e você também é. E juntos a gente pode salvar as vidas, sim. Uma palavra, uma forma, um gesto, um abraço, um ato generoso, que é o que falta no mundo, né? Falta no mundo duas coisas fora o amor, que é elegância e generosidade. Então, o meu livro veio para salvar mesmo as pessoas, assim como ele me salva todos os dias. O Papo Poesia conta com a participação do imortal Fabrício Carvalho, que é ocupante da cadeira 23 na Academia Mato Grossense de Letras e declama o poema de sua autoria intitulado Reencontros. Desejo a surpresa de olhar e ver a vida que se renova. Não irei romper com o que se foi, mas não temerei a lua nova. Que eu encontre na repetição o não visto, o não vivido, o enigmático novo. Todos os dias, de novo e de novo. O reencontro com o igual não me interessa, é pouco criativo. Desejo mesmo é o reencontro ousado, aquele bem inventivo. Que em cada amanhecer as coisas mudem de lugar, que o futuro não tenha cheiro de passado e me permita caminhar. Que na repetição dos meus dias eu enxergue o diferente, que eu necessite de novas explicações para me jogar para frente, que apesar das minhas bagagens, nada pareça evidente. Sigo com meus planos, mas que a vida tenha os dela. E se o caminho de ontem não mais me alegrar, que eu avance mesmo assim, ainda que com cautela.
que eu reencontre tudo amanhã, porém que eu me surpreenda, que na semana que vem eu reencontre meu amor e com ele reaprenda. De novo, que me faltem as palavras, por ser novamente novo e para sempre transcenda. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode mandar sugestões de assuntos que gostaria de ver abordados aqui no Papo com Ela. Para isso, você pode fazer contato com a gente através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta que vem a gente está de volta, trazendo muito mais informação para você. E eu espero, de coração, contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!